Valeu, Jordão, obrigado, cara. Tipo, é muito legal ver o Epicentro. Eu falo muito no Welcome to More, que mais do que um evento, a gente faz um movimento, cara, mas nada é tão vivo como o Epicentro, assim. O Epicentro é um negócio que não começa e não termina, entendeu? Ele tá vivo, é um organismo vivo. E não tem nem que se chamar de evento, né? Assim, o conceito de movimento é muito forte, que é o conceito de que não termina nunca. Ele começa e não termina. Eu vou ser muito rápido, assim, espero que a galera se conecte bem aí, por conta do tempo que eu tenho. 2015 eu tive lá no Epicentro, o maior prazer do mundo falar lá, cara. Foi um negócio, uma experiência incrível em Campos do Jordão. E voltar aqui de novo hoje é uma honra, assim, um privilégio muito grande. Em Terra de Robô, quem tem coração é rei. É, o mundo vive cheio de revoluções, cara. Muita revolução acontecendo no mundo, muita coisa mudando no planeta. E a gente fala que a quarta revolução industrial não é a quarta revolução industrial, a gente está vivendo a última revolução industrial, nada mais vai ser o mesmo, tudo vai ser diferente, assim. A indústria nunca mais vai ser a mesma depois dessa mudança. Então a gente fica falando muito, porque é isso, porque é não sei o que e tal. Cara, tipo assim, a gente tem que entender que a gente foi escolhido como parte de uma geração de que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais. E a gente faz parte disso, assim. O que a tecnologia fez nos últimos 10 anos e o que ela vai fazer nos próximos 20 anos é algo disruptivo que vai mudar a história da humanidade. Então não dá para ficar nessa pira de ficar mais em terceira, quarta, quinta, onde não, cara, é a última revolução e por mais apocalíptico que seja, é a verdade, assim, porque quando você vai olhar para esse mundo do robô, né, a Austin lançou lá 3 anos atrás, a esposa roubou um projeto japonês que o papel da mulher é agradar o marido acima de todas as coisas, o cara tá lá deitado no sofazão, tomando a cervejinha, a esposa robô fala, você é muito gostoso, lindo, que delícia ver você tomando sua cerveja, vendo seu futebol de cuecona, no sofá. E muito me pergunto por que não existe um marido robô. Não existe um marido robô ainda, porque a mulher não precisa de homem nenhum para ser quem ela é. Quem é o carentão é o homem, que fica aí criando essas coisas. Mas isso aqui é loucura, porque isso era coisa de ficção científica até pouco tempo atrás. E hoje é uma realidade cada vez mais presente. Assim, o Pet Robô, esse projetinho da Sony, o Aibo, ele já está na terceira ou quarta geração já produzido. Então ele faz tudo que um cachorro faz, só não faz xixi, não solta pelo e cocô, né? E não solta pelo. E aí a galera aí comprando em massa, assim, esse robozinho. Então, o robô tá vindo com muita força para o mundo. A professora robô, ela é meio assustadora, essa no vídeo que vocês estão vendo aí, mas vários testes já nos Estados Unidos sendo feitos com robôs com inteligência artificial. O meu amigo Gil Giardelli deve ter falado bastante sobre isso aqui. O que parecia ficção científica hoje é cada vez mais presente no mundo. Então, o robô está vindo com muita força, assim, o atendente robô, né, muitos hotéis aí no Brasil e no mundo já com atendente robô. Então, a grande questão é eu robô. Saiu uma pesquisa recente agora, antes da pandemia, lá para janeiro, que mais de 36% das pessoas que trabalhavam formalmente com emprego no Brasil tinham medo de perder os seus empregos pelo robô. E tá certo, cara. E tá certo que vai perder emprego pelo robô, porque já tem um monte de emprego sendo dizimado pelo robô. Se você é um dessas funções, já agente, analista de crédito, corretor de imóveis, gerente de remuneração e benefício, atendente de agente de correios, telemarketing e mais uma centena, você tem que ter medo mesmo, porque o robô tá vindo, entendeu? Para todos esses trabalhos operacionais, todos esses trabalhos, eles vão ser tomados pelo robô. E aí falar, mas como é que vai ficar o mundo? Então, a grande questão é como que nós ficaremos depois do robô. Esse que é o grande desafio quando a gente olha para tudo isso. Não é o que o robô vem, o que ele está fazendo no mundo, os empregos que ele está tomando. É quem somos nós no meio dessa revolução. Quem somos nós? A gente ainda vive todo tomado pelo Cronos. Né? A gente ainda vive essa vida de robô. O Cronos, na mitologia grega, que é o tempo, né? Na mitologia, era um deus que era o deus que comia as pessoas, que devorava as pessoas. E até antes da pandemia, né, a gente falava muito sobre essa questão do tempo. O nosso tempo era de todo mundo, menos nosso. Entendeu? Você vendia seu tempo para o trabalho, vendia seu tempo para o seu amigo, vendia tempo para todo mundo. Todo mundo dizia o que você devia fazer, mas você não fazia o que devia ser feito. Você ficava na inércia e paralisado e o Cronos estavam consumindo o seu tempo. E a gente ainda é uma sociedade, infelizmente no Brasil, que procrastina tudo. Então, não, se eu tiver tempo, eu faço, quando eu tiver tempo, eu faço, quando o tempo... E não se percebe que quando o tempo passa, o que passa é a própria vida, não é o tempo que passa. Então, se a gente continuar olhando para a relação nossa do tempo da mesma maneira que a gente sempre olhou, é óbvio que o robô vai vir com força. Mais de 44% das pessoas, numa pesquisa que a gente realizou em 2018, eles topariam ganhar 20% menos se eles pudessem gerenciar o próprio tempo, porque essa é a grande dilema da vida, assim, como que eu posso gerenciar o meu próprio tempo? Enquanto isso, a gente é um dos poucos países, grava isso aí, muita gente já deve saber dessa informação, mas a gente é um dos poucos países no mundo que não diminuiu o número de acesso a redes sociais. A gente aumentou de 2019 para 2020. Assim, a gente é o segundo país que mais consome em horas
a redes sociais, a gente só perde para as Filipinas. Então, enquanto isso, a gente está em toda essa tecnologia formada por algoritmos que tem um viés o viés da confirmação, né? Esse viés cognitivo, né? Que, é o que te diz só aquilo que você quer ouvir, que não te contradiz, que só fica buscando informações para que você possa passar a maior parte do seu tempo dentro dessas plataformas. Eu tenho uma frase que diz que o que nos une é muito mais poderoso do que o que nos separa. E a gente fica sempre olhando só o que eu penso, sem olhar para o outro como pontos de unidade. Agora, em 2020, é um total de 40 trilhões de gigabytes de dados no mundo. Significa 2,2 milhões de terabytes de novos dados gerados todos os dias. Então, a gente vive num mundo cheio de informação. E não adianta a gente querer processar todos esses dados, né? Porque isso está gerando em nós o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de tudo. Porque a gente não consegue mais acompanhar, a gente não é um robô. Por mais que a gente ache que a gente tem a capacidade de um robô, a gente não tem. Você nunca vai conseguir acompanhar tudo. E é o que é pior ainda, né? Saiu uma pesquisa do final do ano passado, que um americano, em trabalhos operacionais, comparado com um brasileiro, vamos colocar um escritório, ele produz 4 vezes mais que um brasileiro. 4 vezes mais. Então, o que a gente produz em 15 minutos, o americano produz em 1 hora. Ele produz 4 vezes mais. Então, a gente ainda tem um problema da baixa produtividade porque a gente vive distraído, né? Então, tem um dado que eu acho interessante. No Japão, se isso pode ser feito, lá eles falam, eu quero fazer melhor. No Brasil, se isso pode ser feito, se alguém já está fazendo, eu não preciso fazer. No Japão, se isso não pode ser feito, eu quero ser o primeiro a fazer. No Brasil, se isso não pode ser feito, não tem por que tentar fazer. Se não pode, se ninguém fez até agora, por que eu vou fazer? E essa cultura que a gente precisa olhar e quebrar, porque como a gente olha para o copo, eu sei que isso é uma coisa tão banal, não tem mais nada a ver com o copo, né, cheio e vazio, mas, cara, não tem como não ver que a gente ainda passa muito tempo olhando para o que nos falta e pouco tempo agradecendo o que nos farta. A relação entre falta e farta. A gente olha o que falta. Se te falta coisas no seu casamento, você está olhando o que te falta. Falta coisa nos seus filhos, que você queria que eles fossem diferentes. A gente olha para os filhos. Falta coisas no seu trabalho, no seu emprego, no seu chefe, aonde for, e a gente está olhando o que falta. Sem agradecer o que farta, sem agradecer o que ali o que tem, que às vezes a gente nem merecia. Né? Se a gente olhasse sempre o que está cheio nessa parte do copo, a gente teria uma visão completamente diferente. Então, falta para nós a autorresponsabilidade, a capacidade de olhar para dentro e pensar, peraí, a gente está no mundo de revoluções, a tecnologia está vindo com toda a força. Qual que é o meu papel nisso? Qual que é o meu papel? E para mim ela começa no conceito do movimento. A gente precisa começar a entender que nós nascemos para nos mover. A gente não nasceu para ficar na inércia, você não nasceu para ficar parado. A gente nasceu para se movimentar. Tudo que existe no universo se movimenta. Por isso que eu disse que o Epicentro é um movimento, porque ele está se movendo junto com muita gente que está agora assistindo, e quantas pessoas não estão compartilhando, e quantas pessoas conectadas, todo mundo nessa sincronicidade, né? Alinhados no mesmo propósito, caminhando numa mesma direção. Então você não pode mais ficar como um plateia. O que é mais lindo que eu acho do Jordão, que eu tive ontem assistindo mais tempo, e vendo algumas coisas, tipo o Joel J, até comigo mesmo, a experiência que eu tive em 2015 de palestrar, quantas pessoas que não foram no palco do Epicentro até hoje e começaram uma nova trajetória a partir dali, que resolveram de alguma forma subir no caixote ou ir lá e fazer uma palestra e saíram da plateia e se tornaram o apresentador da sua própria existência, se tornaram o protagonista da sua própria história. Quando a gente fica seguindo esse monte de guru que está na internet dizendo um monte de receita do bolo para te fazer mais rico, para te fazer mais feliz, para fazer o quê, você está na inércia esperando que alguém resolva o seu problema. E chega um momento que a gente precisa caminhar a nossa própria jornada, você é o senhor do seu próprio destino. Mesmo que você fique parado, olha que maluco, assim, se você está parado, o seu corpo está se movendo, porque você nasceu para movimentar, para se mexer. Você está parado lá assistindo os seus gurus e você está respirando ainda 25.900 vezes por dia. Todos os seus órgãos dentro de você estão clamando por movimento. Agora, nessa pandemia, que a gente foi obrigado a ficar imóvel, né? Imobilizados, porque a gente não podia se locomover. Você sabe que bicicleta é o item que mais vendeu no planeta, está faltando bicicleta no mundo inteiro. E as pessoas começaram a querer se movimentar, falando, não, mas eu preciso sair, eu preciso sair. E agora está todo mundo querendo sair de uma vez só, porque entenderam a necessidade de se movimentar, a necessidade de caminhar, a necessidade de se criar movimento. Então é muito importante que a gente compreenda que o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o seu coração foi feito para se mover.
Você foi feito para se mover em propósitos, você foi feito para se mover em relação a coisas que você busca. Você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar num lugar só, enraizando ali, esperando que alguém faça e resolva os seus problemas. Aliás, você deve ter visto muitas palestras incríveis nesses dias aqui no Epicentro, e todas elas devem provocar em você muito mais do que conhecimento, devem provocar em você movimento. A vontade de se levantar da cadeira e falar, eu vou começar a construir coisas que realmente façam sentido para a minha história, para a minha trajetória. Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. É a hora de colocar o coração e a alma em tudo aquilo que você faz. É hora de você respirar fundo e pensar, peraí, não tem nada a ver com o mindset, tá certo. Eu te falei, mas é feel set, é a mudança do seu sentimento, não é mais a mudança da sua mente, é a mudança do que você sente, é a mudança dos seus propósitos. Até tem uma pira sobre propósito, né? Tipo assim, eu preciso encontrar meu propósito, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito. Cara, não existe isso, cara. A gente tem que parar. Tem gente que vai pro guru, não sei aonde, vai passar o final de semana tentando descobrir a razão pelo que você existe. Cara, sabe qual é a razão que você existe? É criar novos propósitos. Você é um criador de propósitos. Precisa criar coisas. Ninguém nasce e vive pensando qual é o seu propósito e acha alguma coisa e vai viver a vida inteira em torno daquilo. A expectativa de vida que era de 60 anos, a 30, 40, 50 anos atrás, a gente está chegando em 100 anos. A gente vai dobrar a expectativa de vida, você vai viver 100 anos, meu irmão, 100 anos, minha irmãzinha. Então não tem como ficar nessa pira de ficar descobrindo que é uma coisa que você vai fazer pelo resto da sua jornada. Você vai criar muito propósito enquanto você caminha. E aí tem 3 elementos que eu acho fundamentais para a gente entender nesse processo de colocar o coração em tudo que a gente faz. O primeiro é criatividade. E criatividade do óbvio, sabe? Eu gosto da história da mala com a rodinha. A roda foi criada há 2000 anos, a mala que a gente carrega nas viagens aí há 200 anos, mas só há 50 anos que alguém pegou uma roda e colocou numa mala. Demorou 150 anos para alguém pegar uma rodinha e entender, pô, isso aqui é roda, roda, mala, mala, roda, vamos colocar isso aqui. 150 anos a galera carregando um fardo pesado, uma mala pesada por onde ia, porque não teve um criativo que pegou aquela roda e colocou naquela mala. A criatividade do óbvio é quando a gente começa a se tornar colocadores de mala em roda. Entende? É as coisas óbvias que estão diante de nós. E aí parar de ficar no Google, googando tudo de resposta que a gente precisa e começar a criar novas imagens para os velhos problemas. O senso de comunidade é isso aqui, o que a gente está vivendo. O Epicentro, mais do que um evento, mais do que um movimento, é uma grande comunidade de pessoas que entendem que a conexão, que a força coletiva é muito maior do que a individual, que entende que eu preciso do outro, que compartilhar com o outro, estar com o outro, entender a força dos perennials, que as afinidades de propósito, é os que vão fazer a gente chegar mais longe e além. E terceiro, que é um dos temas aí da criatividade e generosidade, né? Os dois, e coragem. E generosidade, ser generoso não tem nada a ver com você ser... Cara, tipo, às vezes a gente fala de generosidade no Brasil, não sei se você sabe, o Brasil é um dos países menos generosos do planeta. De 170 países aí analisados numa pesquisa no ano passado, o Brasil ficou numa posição de 120. Aí tem gente que fala, nossa, eu achei que o Brasil era tão generoso. Não, cara, não é nada generoso. Olha aí quantas horas de trabalho voluntário que as pessoas fazem, olha quanto que elas doam para organizações não governamentais. É nada que a gente faz. E generosidade em si não é isso. Generosidade em si é um exercício de vida. Generosidade é você fazer do seu problema um problema menor do que o problema do outro. Generosidade é você olhar para fora, é parar de sair de dentro, sair desse hedonismo, onde que tudo gira em torno de nós, e começar a olhar para fora e fazer com que as coisas sejam percebidas de uma maneira diferente. Que você aprendeu o que você aprendeu para ensinar alguém, que você sabe o que você sabe para você poder ajudar a jornada de alguém. E tudo isso, quando a gente olha, é a humanidade. Então, quando você olha para esses elementos todos que a gente está falando e que o Epicentro fala, nada mais do que é resgatar a nossa própria humanidade. É deixar a vida robótica que a gente tem vivido e começar a entender os princípios mais básicos que a gente precisa resgatar, que são os princípios humanos. Porque não é inovação tecnológica. O grande desafio é a inovação humana. Não importa quanta tecnologia vai vir, tem gente que fala tecnologia que vai vir, que vai mudar o mundo. Não, cara, o que importa é que tipo de seres humanos a gente está construindo para lidar com essa tecnologia. Esse é o desafio. Tecnologia vai vir, vai mudar e vai transformar um monte de coisa, mas que tipo de seres humanos a gente está produzindo hoje para administrar e lidar com essa tecnologia amanhã? Eu adoro essa frase do Simon Sinek, que grandes líderes estão dispostos a sacrificar inúmeros para salvar pessoas. Líderes pobres, líderes medíocres sacrificam pessoas para salvar números. Será que a gente não se identifica muito com isso? Uma galera que fica aí mandando todo mundo embora e mudando tudo. Por quê? Porque ele quer melhorar os números. Eu vou com uma história rapidinha de uma empresa lá de Belo Horizonte. O cara fazia uniforme para a empresa, e aí chegou março, abril, pandemia veio, os caras, 200 funcionários,
Ele falou, meu, tem que fechar as portas, todos os pedidos cancelados do ano inteiro, e aí os concorrentes dele com 10, 20, 30 empresas, tudo fechando as portas, esse cara decide, falou, não, eu não vou fechar assim antes de fazer uma reunião com o meu time. Reuniu todos os 200 funcionários, costureira, todo mundo num dia, num grande brainstorm, e falou, galera, é o seguinte, eu vou quebrar, não tem condição de manter o salário de todo mundo, mas eu vou passar um dia para a gente ter uma ideia, para fazer alguma coisa que possa nos sustentar nesse período. E aí, no meio do final do dia, um rapazinho levanta a mão, estagiário, e fala, por que a gente não começa a fazer máscara? Eu acho que máscara vai ser importante. E também KPI, materiais de médico, né? Avental e tal. E aí o cara falou, pô, mas pode ser uma boa ideia. Fizeram lá os moldes, não sei o quê, colocou o time para trabalhar, pegou o time comercial, botou para vender. Resultado, em julho, esse cara já tinha vendido 4 vezes mais do que normalmente ele vendia com os uniformes dele. E aí ele começou a não dar mais conta de atender os pedidos, precisava contratar mais gente. Sabe o que esse cara fez? Ele chamou todos os concorrentes que tinham fechado a porta, os donos, e falou o seguinte, chegou pedido aqui que eu não estou dando conta, eu estou fabricando máscara, eu estou fabricando EPIs para os hospitais, e eu quero dar esses pedidos para vocês, dar os moldes para vocês e dar um funcionário do meu time para ajudar vocês a voltarem. E eu não quero um centavo disso. Sabe por quê? Porque só importa para mim passar por tudo isso se vocês passarem junto comigo. Porque quando tudo isso acabar, eu quero os meus concorrentes vivos. Olha que lindo isso, cara. E aí fica nessa, não, mas como é que mantém negócios e esse lado humano? Como se isso fosse uma escolha, não é uma escolha, cara. Isso é uma simbiose, isso é uma coisa só. A gente fala da sociedade 5.0, que é colocar o ser humano no centro da discussão. Colocar o ser humano no centro da discussão é a gente mudar o nosso feel set. É mudar a maneira que você sente as coisas, que você percebe o mundo. Eu sempre falei do porquê você faz o que você faz, por que você faz o que você faz. E tem uma coisa que você tem que fazer o que você ama, ou você precisa amar o que você faz. Né? Tem gente que fica tentando fazer o que ama e nunca faz, porque você fala, um dia eu vou fazer o que amo, um dia eu vou fazer o que amo. Não, a gente precisa aprender a amar o que a gente faz hoje. Não importa se você é um estagiário, um analista, não importa se você está num trabalho que você acha um porre, um saco. Se você não colocar o seu coração naquilo que você está fazendo, as pessoas não vão saber quem é você. As pessoas só vão saber quem é você quando você colocar o coração naquilo que você está fazendo. Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. Então a gente tem que sair do Cronos e ir para o Kairos. O Kairos é o tempo da vida. O Kairos não é mais sobre o tempo que temos, não é a quantidade de tempo que temos, quantas batidas o seu coração está dando. O Kairos é sobre o que você faz ao tempo que você tem. É sobre mais vida ao tempo. É sobre você olhar de forma profunda para o tempo e entender que tempo é vida. E se ele é vida, você não pode fazer as escolhas aleatórias. Você não pode vender o seu tempo para outras pessoas. Você tem que decidir genuinamente escolher o caminho e a jornada que você quer construir com a vida que você tem. Então, volte a sonhar e tenha coragem, né? Coragem, já devem ter falado aqui nesses últimos 2 dias, né? Da etimologia da palavra, que é agir com o seu coração. Se em terra de robô quem tem coração é rei, chegou a hora de você começar a agir com o seu coração. Começar a agir com aquilo que realmente te faz sentido, aquilo que realmente te move. Eu falo muito sobre memórias e momentos memoráveis, porque eu entendo que memória é tudo aquilo que você comeu ontem, a roupa que você vestiu. Momentos memoráveis são as coisas mais singelas ao longo da nossa jornada. Momentos memoráveis são os momentos que você escolheu agir pelo seu coração. Quando você escolheu agir com a sua alma. Ali, aquele momento fica para sempre na sua jornada. Eu podia ficar aqui, por causa do tempo, eu podia ficar aqui falando muitos momentos memoráveis que eu tive com a minha família. E tem uma coisa que eu penso muito, eu tinha um vídeo aqui, depois eu mando aí para vocês assistirem. O grande desafio que a gente tem na vida, que eu tenho, é entender o seguinte: na vida adulta, e todo mundo aqui na vida adulta, a gente só estuda. A gente fala, estudo porque eu estou fazendo um curso X os 6% do seu tempo. O grande desafio é o que você faz com os outros 94%. O conceito de lifelong learning é você entender que para resgatar sua própria humanidade não tem nada a ver com você se cadastrar no curso XYZ ou assistir a palestra de fulano, ciclano e tal. O grande desafio é você aprender que com seus filhos, na sua casa, naquilo que te rodeia, você aprende mais do que com qualquer guru. Eu tenho 2 filhos, o Rick e o Teteu. Deixa eu... aqui, tá os 2 aqui, ó. Eu tenho os 2 e ninguém me ensina mais do que esses 2 gurizinhos aqui. Ninguém me ensina mais do que eles. Eu posso conhecer o cara mais inteligente do Brasil, do mundo, e conversar com os caras, ninguém me ensina. Sabe por quê? Porque o que eles estão me ensinando são coisas que moldam o meu coração, que moldam meus valores, que moldam meus princípios, que me ensinam o porquê que eu tenho que sair lá para fora, porquê que eu tenho que construir coisas, porquê que eu preciso fazer coisas. E eu tinha um videozinho de uma chuva ali, porque uma vez eu fui fazer uma palestra com um lugar, e levei o Rick, meu filho mais velho, para ir junto comigo, e chegando lá, tava chovendo muito, ele falava, papai, a gente tem que levar um presente pro meu irmãozinho, eu quero que ele tenha uma recordação dessa viagem que a gente tá fazendo junto e tal, e eu não sabia o que levar e tal, e aí eu tava me arrumando no quarto do hotel, chovendo muito, o Rick
pega uma folhinha de papel, coloca para fora, cai 2 gotas de chuva, ele traz para dentro e fala: papai, eu já sei o que eu vou levar pro meu irmãozinho, eu quero levar o cheiro da chuva, eu quero que o meu irmão sinta o mesmo cheiro que eu e você estamos sentindo aqui agora. Caraca, tipo assim, meu olho já começou a lacrimejar na hora. Porque quando foi o dia e o momento que a gente esqueceu do cheiro da chuva? Quando foi o momento que a gente se esqueceu do cheiro da chuva? Sabe, o desafio da vida é a gente olhar para as coisas que estão mais perto da gente. A gente começar a entender que a vida é um ciclo de histórias que vão sendo construídas, que no final o que vai restar para mim, para você, não é o quanto de patrimônio, não é o quanto de empresa a gente abriu, não é o quanto de coisas fodásticas que a gente fez, o que vai ficar lá no final é as histórias que vão contar a nosso respeito. E para mim, essas 2 figurinhas aqui, ó, o Teteu e o Rick, são a quem eu espero que tenham as melhores histórias sobre a minha jornada. Obrigado, gente.